Fala aí, galera, tudo bem? Uma ótima noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Interior Esportivo. Hoje eu tô patrão, hein? Sentadão aqui, belo e formoso. A verdade é que estamos começando o Interior Esportivo. O lado bom do Interior Esportivo é que temos prêmios essa noite para você. Olha aqui, ó. Uma camisa da comunicação do Marília Gol, maríliagol.com. Está com saudades do Marília Gol? Temos essa camisa aqui, prêmio, temos outros prêmios também, daqui a pouco o Luiz fala mais sobre prêmios. Mas futebol tá tão chato, meu amigo, tá tão chato futebol que eu vou falar um negócio pra você, tá fácil não, hein? São Paulo e Palmeiras, um clássico do tamanho que é São Paulo e Palmeiras. Um primeiro tempo onde o São Paulo marcou bem, mas sem muita criatividade, meio desordenado. Palmeiras pouco produziu. No segundo tempo, depois que saiu Hernanes, Palmeiras atropelou o tricolor do Morumbi. 1-0 ficou barato. E aí o São Paulo me faz lembrar equipes pequenas do interior de São Paulo quando enfrenta um time grande. Dá tudo que tem no primeiro tempo, aí chega no segundo tempo, seja o que Deus quiser. Tem o Coringão que ajudou o São Paulo, muita notícia aqui no Interior Esportivo. E é claro, Marília Atlético Clube. Por que o Coringão ajudou o São Paulo, né? Porque venceu o Oeste. São Paulo ficou de olho nessa partida aqui. Fase, rapaz. Enfim, temos notícias do Marília Atlético Clube. Essa informação no último final de semana, né? Sobre o João Mori ter sido nomeado judicialmente aí como interventor do Marília. Existe um tempo, um prazo para que o Marília recorra dessa decisão, mas as informações são de que realmente está tudo caminhando bem, as coisas continuam caminhando bem pelos lados do Bento de Abreu. O João Mori, ele tem uma grana para receber do Marília, dinheiro que investiu, isso 2011, por aí, vamos falar muito sobre isso. E aí a coisa foi passando, como ninguém do Marília foi conversar, tentar resolver essa situação no passado, agora estourou essa notícia, mas isso vem sendo cuidadosamente cuidado, claro, pela diretoria do Marília Atlético Clube. Vamos falar sobre isso, falar da montagem do elenco. E nesses últimos dias eu tenho visto falar muito, né, de muitas coisas a respeito dessa intervenção. Marília, mais uma vez, o nome envolvido com a justiça. E estou achando que está ficando esquecido o principal, o foco, que estamos aí há 25, 27 dias do início do Campeonato Paulista da segunda divisão. O importante, Thiago, falando, para mim o mais importante nesse momento é a montagem do elenco. E mais importante que isso é você participar aqui do Marília Gol, não, do Interior Esportivo. Onde falando Marília Gol aí, Luiz. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, meu amigo ligado no Interior Esportivo. Já tem novidades aí. Tem a camisa que você mostrou muito bem. Camisa. Tem um post, uma publicação circulando nas redes sociais, já a gente vai mostrar também. E gostei do desabafo, viu, Thiago? Desabafou bastante aí sobre o São Paulo. Não sei o que está acontecendo. Eu tenho um cunhado, vou dar um abraço para ele, pro Vitor Bavarotti. Que pra ele tá tudo bom. Chato. Pra ele tá tudo bom. Pra ele São Paulo tá bem, pra ele tá jogando legal, é uma fase. Acho que ele discorda um pouco de você, ele é um pouco iludido, coitado, mas já fica aí meu registro e mandar um abraço pra ele. E tudo sobre o Marília Atlético Clube, né? Você citou bem aí essa polêmica que tá acontecendo aí, João Mori, Eduardo Nascimento, Marília Atlético Clube, Sojinha, enfim. Isso não é novidade, né? Já vem lá de trás. O João Mori, ele fez uma ação para pegar realmente a marca do Marília Atlético Clube e ele teve uma liminar, pelo menos para que ele usasse isso no meio do ano passado. Eu lembro que a diretoria do MAC, né, com o Sojinha, com o pessoal responsável pela diretoria, não falava nada sobre o caso e agora voltou aí o João Mori querendo realmente, pelo menos uma entrevista que a gente vai ver aqui no programa do Zé Luiz, ele falando sobre a possibilidade de ser Zé Henrique, perdão. Zé Luiz era o volantão, jogava no MAC, jogava no muito Atlético, por sinal, né? O Zé Luiz Todeskine também, né? Mandar um abraço para ele que não perde também. Meu amigo, supervisor da equipe do Marília. Meu amigo. Então, a gente vai ver, Thiago, daqui a pouquinho, tudo sobre esse caso, né? A torcedora tem que saber, porque senão fica notícia dali, notícia daqui, galera que acompanha o Interior Esportivo quer sempre estar informado sobre o Marília Atlético Clube. Concordo com você, eu acho que
faltando aí menos de 30 dias para a estreia, o foco deveria ser o profissional. Tem gente que fala que é maquiano, que gosta do MAC, mas realmente não é isso que a gente está vendo, tentando tumultuar o ambiente. Então já a gente vai falar tudo isso muito mais aqui no Interior Esportivo. Ô Luiz, você que é o portador sempre das boas notícias, falamos aqui dessa camisa do Marília Gol. Daqui a pouco... Aliás, vamos falar já, temos a arte aí do Marília Gol. Pedir para que o Nicolas coloque aí Marília Gol, maríliagol.com. Cadê a arte, o senhor Nicolas? Vamos usar a arte aí. Esse Marília Gol que realmente marcou história, para esperar um pouquinho. Esperamos, meu amigo. Eu particularmente tenho um carinho por este símbolo, essa história que tem o Marília Gol. Começou o Marília Gol 2011 para 2012, isso. Chegou até a transmitir jogos ao vivo do jogo treino da preparação da Série 3 de 2011. Você vai se recordar, o MAC estreou até o estádio lá em Santa Cruzense, a iluminação, a gente foi lá, fez o jogo. Sim, também teve jogo contra o Jacarezinho, ainda era aquele time embrionário da Série 3 de 2012, tinha Ricardinho, que nem acabou jogando direito, Reinaldo, o próprio Márcio Luiz, começou dali. Você tem razão, em 2011, no finzinho de 2011. E aí, rapaz, eu tenho um carinho, o Marília Gol, porque... Aí, ó. Esse eu vou falar, esse Nicolas diferenciado. Está com saudades do Marília Gol. Você, Luiz, Nelson Júnior, Guilherme Zafra, o Maia, Guilherme Maia, Felipe Pirolo. Foram os que deram o pontapé inicial aí para começar o Marília Gol. E a torcida sempre pedindo, fala mais aí dessa volta do Marília Gol, qual que é a ideia, né? O projeto. Sempre tem, vai lá, né? Luizão, o espaço é teu. A galera sempre pede, né? Fala, pô, vocês vão voltar, o Marília Gol. O Marília Gol começou com o site de notícias de esporte da região, mais focado ao Marília Atlético Clube. A gente começou fazendo transmissões dos jogos no final de 2011 para 2012. Então esse era o foco, né? Notícias diárias do Marília Atlético Clube. O foco, né? Que também englobava as notícias do esporte da região e também transmissão ao vivo. Marília Gol fez transmissão ao vivo de todos os jogos da Série A3 de 2012. Mostrou o MAC subindo de volta para a Série A2 em 2013. Mostrou também aquele jogo histórico em 2014, o MAC de volta à Série A1 do Campeonato Paulista lá em Guaratinguetá, o Marília ganhando do Guaratinguetá, transmissão ao vivo. Em 2016 voltou a transmitir novamente o Campeonato Paulista da Série A2, também através do Marília Gol. De lá para cá o Marília Gol acabou... sabe aquele jogador, o Thiago, que tá meio desencanado, vai lá, se aposenta, mas parece que vai ter novidades aí, viu, Thiago? Vai ter novidades aí, você já viu a arte aí, a gente tá sorteando uma camisa do Marília Gol, então vai lá, compartilha para você concorrer à camisa do Marília Gol e coloca lá, estou com saudades do Marília Gol, ou volta Marília Gol, ou alguma experiência que teve, né? Tem muita gente que fala, Thiago, que após o Marília ter caído para a Série C, Série D, Série A2, Série A3, acabou as transmissões do Premier, né? Tinha o Premier lá que se assinava, todos os jogos do Marília era transmitido. Então, com o Marília Gol, muita gente que não era daqui de Marília falou, poxa, que legal, cara, não tem mais transmissão pela TV, mas vocês conseguem ainda me deixar perto do MAC, acompanhando o MAC, ali aquele dia a dia, legal, fazem jogo treino, faz jogo também. Então, o Marília Gol tá na história de muita gente aí, viu? Wilson Gino, que já tá acompanhando o programa. Tem muita gente... Tá falando aqui que foi cinegrafista em Sorocaba. Foi, exatamente, foi em Sorocaba mesmo. Era o único. Acho que não tinha ninguém. O Felipe acho que estava na faculdade, aquele jogo que o MAC ganha de 2-0, que o Luiz dos Reis. Acho que é o segundo jogo do Luiz dos Reis. O MAC ganha e os. Ganha do São Bento lá, o Cavalo fez o gol. E o São Bento tava invicto. Não sei se você vai se lembrar. Sim, exatamente. 2-0 o MAC vai para os dois últimos jogos, né? Da Série A3. Então, assim. Vai compartilhando aí, vai falando por que você quer o prêmio, vai falando em relação à história que você teve com o Marília Gol. Já tem boa novidade pra você aí, né, Thiago? maríliagol.com. E eu tenho um carinho enorme porque 2014 foi quem abriu as portas pra mim aí do mundo dos esportes, né, o futebol. E muito feliz, muito honrado, várias transmissões, muitas histórias, né? E aí também, enfim, as coisas foram seguindo. Vamos mandando sua mensagem aqui, vamos lendo a sua mensagem por aqui, o Face, na transmissão do Face. Falei que o Corinthians ajudou o São Paulo, aqui um corintiano lá de São Paulo, Luiz Antônio Peri, grande Luizão. Luizão é pescador que só conta a verdade, né, Luizão? Abraço para você. Thiago, demos uma força pensando em jogar contra o São Paulo mais na frente. É resultado garantido. Abraços. Boa. Ultimamente, né? Ultimamente tá assim mesmo.
Aí o Sogino falando que tem uma camisa do Marília Gol dos primórdios. Verdade. Não é essa, mas é uma bem bonita também. O Gustavo Messas está falando aqui, Marília Gol, um gol de emoção. Aí, ó, que legal. Muito mais emoção na sua televisão. A Viviane Sanches, lá na bonita cidade de Palmital, também nos assistindo. Abraço a você, Viviane, o Kaique. Um abração, enfim. Curta a página da TV Canal 4. Compartilhe, quanto mais você compartilhar em modo público, mais chances você tem de ganhar. Mas não é só a camisa do Marília Gol hoje à noite, essa noite aqui no Interior Esportivo não, viu? Temos também HF Roupas Esportivas, um short tactel, uma nova coleção da HF Roupas Esportivas que vem chegando por aí. Ô Thalita, depois se puder mostrar pra gente, Thalita, o Nicolas, o site HF agora sim com o site, você faz as suas compras navegando pela internet, HF Roupas Esportivas hoje com um super short tactel, ó, o site da HF, né? Lembrando que começou aí nesse último final de semana o site, está ainda em desenvolvimento, mas você já consegue comprar, por exemplo, essa camisa torcedor do Marília, tem uma promoção especial para você que acessar o site da HF Roupas Esportivas. Vou pegar aqui para falar certinho o site para vocês. Destaque aqui no Interior Esportivo. HF Roupas Esportivas. Grande alião, o sorteado, a pessoa que for contemplado com essa bermuda tactel, retirará lá no estádio Bento de Abreu, procure pelo Hélio Fernandes. www.hf, são 2 Fs, hftérmicas.com.br. Prazer imenso em falar de HF aqui no Interior Esportivo. E o outro prêmio dessa noite, Rodrigão. Primeira coisa, quando cheguei aqui na TV hoje, Nicolas, Thalita, Magrão, o Thiago que está lá na portaria, nem boa noite. Primeira coisa, quando você chega num lugar, cumprimentar as pessoas, é boa noite, certo? Eles olharam para mim, Thiago, tem pizza hoje de novo? Tá louco, aí virou festa, pô. Fácil Food Service presenteando hoje você que está ligado aqui no Interior Esportivo com uma super pizza. É boa pizza, hein? Pizzas, lanches, porções. Quando você pede o lanche, hein, Magrão? Ele vem numa embalagem totalmente diferente, seu lanche quentinho, como se você estivesse lá na Fácil Food Service, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Meu grande amigo Rodrigo, um abraço a toda a equipe. Vai curtindo, compartilhando a página aqui da TV Canal 4, modo público, hein? Daqui a pouquinho faremos o sorteio destes 3 super prêmios. Eu comecei o programa falando sobre o clássico, São Paulo e Palmeiras, porque o futebol, Luiz, eu sou um cara que eu gosto muito de futebol. Como toda criança, ou se não toda a grande maioria, um dia meu sonho era ser jogador de futebol. Porém, as transmissões de rádio mais me chamavam a atenção do que jogar, né? Porque jogar tem que correr e tal, é difícil, complicado. Mas as transmissões chamavam muita atenção. Mas eu, embora jovem ainda, acompanhei uma fase boa ainda do futebol, viu, Luiz? E hoje, rapaz, eu vejo que tá ficando muito chato, é muito mimimi. Uma notícia no Globoesporte.com, Mancini reuniu a galera lá de São Paulo e deu uma dura, chamou a atenção, questionando os maus resultados. Aí o Jean, que é o goleiro reserva, levantou e saiu, deixou a conversa. Agora a diretoria de São Paulo estuda o que fazer com o atleta. Aí eu fico pensando, um time que já teve tantos nomes, vou citar 2 aqui, Zete e Rogério Ceni como goleiro. Jean, o cara quer abandonar uma resenha com o técnico porque não gostou do que foi cobrado, sendo que ele não está jogando. Peraí, e o grupo, onde fica? Né? O grupo, eu entendo que se vai bem um, todos vão bem, quando a coisa não está legal para ninguém. E esses últimos dias, essa notícia, que o João Mori, ele acionou judicialmente o Marília por conta de uma dívida que ele tem para receber, e se tem que receber, eu acho justo, tem que receber mesmo. Mas é impressionante como o futebol, ultimamente, o esporte de uma maneira geral, mas no nosso caso aqui específico, falando de futebol, vem saindo dos campos para ir para o tapetão. E aí quando o futebol sai das 4 linhas e começa a ganhar mais destaque o tapetão,
Na minha opinião, o futebol deixou de ser futebol. Perdeu a essência que é a paixão, o torcedor. E esses dias, lendo as notícias, acompanhando, vendo, ouvindo, muita coisa que tem sido falado. Até desculpa, Luiz, estou me alongando um pouquinho mais, porque realmente eu até nem vou entrar muito no assunto, porque se eu for falar tudo o que eu penso aqui, talvez não teremos mais interior esportivo na próxima semana. Então é melhor respirar e ficar tranquilo. Mas eu não falo só do Marília especificamente, eu falo do futebol de uma maneira geral. Um time com a grandeza do São Paulo, por exemplo, o Diego Souza, qual foi o valor certo que o Diego Souza custou para o São Paulo? 8, agora já está em 13, né, com comissão de empresário. Está bagunçado. Então, a bola pune. Um dia, conversando com o Wellington Amorim, um dos ídolos maquianos, o Amorim falou assim, aprendi com o Amorim isso, hein? Olha que honra. Pô, Tiagão, futebol tem uma resenha que é assim, as tias da cozinha receberam? Não. Então hoje a bola vai bater na trave e sai. E isso é verdade. Agora, Luiz, amigo, você que me assiste nesse momento interior esportivo, estamos falando de uma agremiação esportiva que está hoje na 4ª e última divisão do futebol. O Marília não tem mais para onde cair. O Marília chegou... esses dias eu vi uma história assim, o Marília chegou no fundo do poço. E menos mal que está no fundo do poço, que no fundo do poço tem água. Agora, se tivessem falado que o Marília tinha chegado na fossa, aí eu estava preocupado, porque a gente sabe o que tem lá. Mas estamos falando de um time que está na 4ª e última divisão do futebol de São Paulo. E a briga, a vontade de comandar o Marília é grande. E eu vejo, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com o que vou falar aqui, mas olhando de alguém que está indo cobrir o dia a dia do Marília, e olhando como um torcedor, eu vejo um MAC organizado. Eu vejo um Marília, hoje, Eduardo Nascimento está à frente, querendo organizar, querendo arrumar a casa. E por que eu falo isso? Porque contratou um técnico da divisão, a montagem do elenco vem sendo feita dessa forma. Então, eu não vou me aprofundar mais, que eu tinha para falar sobre esse caso. Falei, temos aí, Luiz, algumas declarações, né, do João Moura, né? Ele veio até o programa, Ele veio aqui no programa 4 Notícias, né, do Zé Henrique, grande José Henrique, excelente profissional. Aliás, a TV Canal 4, hein? Tite, pode passar por aqui para aprender, porque a verdadeira seleção está aqui na TV Canal 4, viu, Tite? Ninguém convoca Fagner, não. Não, aqui é com as contratações em alto nível. Mas o panorama é esse. Então, eu, Thiago Giroldo, meu foco vai para o time, o campeonato, a formação do elenco. Bastidores aí, a justiça irá decidir e aquilo que for decidido, noticiaremos por aqui. Luiz, o programa é todo seu agora, meu amigo. Nossa, todo meu? Então vamos falar aqui sobre... vamos falar sobre FIFA, eu gosto bastante, viu, Thiago? A gente vai fazer um desafio. Esse ano a gente faz um ainda. Com a galera. Joga com o Magrão, Nicolas. Mas o Magrão e o Nicolas, eu descobri que eles gostam de... O que é? É LOL? LOL, né? FIFA também? Então bora, vamos fazer. A gente vai fazer um especial, viu? Vamos fazer o de Natal aqui, a gente faz. Vamos pensar. Se deixar pra mim o programa vai ser só isso. Vamos pensar nessa situação aí? Vamos fazer. O que mais? Conhece mais alguém aí que é fera? O Nicolas não tem cara que joga FIFA. O Nicolas joga? Não, né? Não tem cara. Mas eu arrumo, eu tenho um monte de amigo, jogo toda semana. Essa eu quero ver, hein? Lançado o desafio, hein? Vou cobrar todos os programas que acontecer. A gente tem as imagens, mas agora como já tá chegando quase no intervalo, né? Pra gente ir pro segundo bloco, a gente passa do segundo bloco sobre isso. E assim, eu acompanhei um pouco, Thiago, essa história de John Mori, dívida com o MAC, Eli Bíscaro, porque foi em 2012, né? 2011, na verdade, quando o Marília Atlético Clube jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2012, o João Mori comandou a equipe que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acho que a galera vai se lembrar, o MAC tinha sede lá em Lins, era Lins, né, que hospedava as equipes do grupo. Era um grupo, Thiago, tinha Atlético Paranaense, Marília, Linense. Um grupo onde o MAC não conseguiu jogar, perdeu de 6 até na estreia. Qual ano, Luiz? Quem cuidava? 2012. Ano de 2012, logo no comecinho de 2012, o MAC foi jogar a Copa São Paulo, lá em Lins. Sim, verdade. Perdeu de 6 de Linense. E assim, na verdade, o Eli Bíscaro, que era o presidente, que nomeou muitos diretores na época, ele nomeou até dentista, enfim. O João Mori era um dos diretores, né, da categoria de base. Só que aí, Thiago, não sei se você se lembra, o Conselho Deliberativo do Marília
encabeçado até pelo João Carlos e pelo Beto Maio, quis tirar o Eli Bíscaro. Eles que colocaram, né? Na época, o pessoal vai se lembrar, o Mac caiu da Série A2 para a Série A3 com o Sojinha. E aí o Sojinha era o vice-presidente, aí o Conselho do Nado falou, não, vai ter uma outra eleição. O Sojinha seria massacrado pelo Eli Bíscaro. Mas aí o Sojinha acabou se unindo ao Ribinha, que é um membro do conselho, era até então membro do conselho. Ribinha. Ribinha era o apelido dele, não sei o nome completo, o Magrão tá rindo do Ribinha. E ele fez até uma camisa, Sojinha e Ribinha. Eu lembro que o Guilherme usava brincar nas transmissões. Só sei que esse Ribinha era muito querido dos torcedores. Então, o Eli Bíscaro venceu por 1-0. Um voto a 0 não, desculpa, um voto de diferença. Então foi 1-0. Na época, Bulgarelli, que era o prefeito, foi votar, enfim. O Eli Bíscaro venceu por influência do Beto Maio e do João Carlos. E depois o mesmo Eli Bíscaro começou, né, com aquelas fanfarronices dele, de falar que abria a caixa preta do MAC. O João Carlos e o Beto Maio logo tiraram ele e voltou o Sojinha. Só que aí, Thiago, não tinha tempo hábil para alguém comandar a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Já estava ali na porta, beirando ali a porta do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o João Mori era o diretor da categoria de base. A parceria com o Elton Dalacqua, que eu sempre cito aqui, RHD Esportes, o pessoal não vai se lembrar muito porque ficou apenas 2 meses. Eles falaram, ó, toca você então a Copa São Paulo, porque a gente está 1 mês da competição, e depois a gente desliga e vê o que faz, vê qual a maneira melhor da gente prosseguir com as categorias de base. Pois bem, João Mori foi lá, tocou e tal. Depois saiu da equipe do Marília. Para minha surpresa, agora, na metade do ano, eu vi que tinha uma dívida. Eu achei, Thiago, que era das categorias de base. Da categoria de base, porque ele foi diretor. A sede não foi aqui, porque geralmente quando a sede é aqui, aí o dirigente gasta, né? Sérgio Melo já gastou, o Fábio Curioso, né? Que é seu amigo, que assiste o programa Fábio também. Curioso, sempre. Mandar um grande abraço para ele. Gastou bastante aqui, fez sede em Marília, o próprio Sérgio Melo, finado Sérgio Melo. Então, assim, quando tem a sede aqui, gasta. Eu falei, é estranho, ele tá cobrando o MAC de uma dívida, né? E acabou que não era da Taça São Paulo. Diz ele que pagou o hotel. Ele pagou o hotel em Brasília para o MAC, ele até citou, vi ele em alguns outros programas aqui na cidade de Marília. Pagou o hotel para o MAC em Brasília, falou que pagou o hotel também no Rio de Janeiro, né? O MAC, para quem não se lembra, estava no grupo de Brasiliense, Madureira, Macaé, isso na Série C de 2011. Então, diz ele que na época, o Eli Bíscaro falou, ó, eu não tenho dinheiro, o MAC tá tendo que escrever o jogador, me empresta tanto. Ele foi contabilizando, né? E depois o MAC até sofreu um processo na qual o presidente do Marília foi condenado, né? O Eli Bíscaro, por não pagar o hotel, se eu não me engano, na cidade de Brasília. Então, assim, tudo muito estranho, tudo muito embolado, mas a dívida tá aí e a juíza deu ganho de causa para ele na metade do ano passado da marca do MAC. Só que aí, Thiago, o João Mori, que já foi ex-presidente do Marília também, se eu não me engano, na década de 80, exatamente, 85, ele foi na Federação Paulista e foi requerer. Falou, ó, eu tenho a marca do MAC, o MAC é meu, quem vai disputar agora o Campeonato Paulista da 4ª Divisão sou eu. A federação falou, tá bom, beleza, fica aí, por quê? A federação respeita o conselho, respeita a diretoria, respeita o presidente e não ligou para ele. Aí o que ele fez? Que aí eu acho um absurdo, já a gente vai falar mais, vai terminar o bloco, mas eu acho um absurdo, porque o João Mori diz que quem fala para ele pedir para ser interventor do MAC, para colocar o Marília sob domínio dele, é a própria CBF. CBF que não ajuda os clubes, CBF que não faz calendário para clube pequeno, para clube do interior, a CBF que não tá nem aí, descaso, só pensa no clube dos 13. A CBF fala para ele, ó, faz isso. E não só isso, ele também, Thiago, paralisou, que aliás, pediu para paralisar as atividades do Marília. Então, se ele fala que ele é maquiano, que ele gosta do MAC, mas mandou paralisar as atividades do MAC. Paralisar as atividades do MAC é nada mais, nada menos que fechar o clube ficar parado. A juíza acabou não aceitando, porque ela disse que isso implicaria em diversos outros problemas para a equipe do MAC. Já a gente vai falar mais sobre isso, Thiago, mas só para o torcedor entender o resumo de como isso aconteceu, como tudo começou, e agora a gente, no próximo bloco, vai estar atualizando, né, Thiago? O pé que tá, tem a entrevista do João Mori também que a gente vai passar, e a gente vai dar informação também como é que a atual diretoria do MAC, que ainda não assumiu presidência, não assumiu outros cargos mais de função superior no Marília, está fazendo para que isso não ocorra. Muito bem. Rápido intervalo aqui no Interior Esportivo, é bem rapidinho mesmo. Na volta tem mais, muito mais Marília Atlético Clube, sorteio de prêmios, hein? Daqui a pouquinho, sorteio de prêmios para você aqui na TV Canal 4. Sai daí não, voltamos já.
Sonalto Segurança Eletrônica, especializada na implantação, monitoramento e suporte em sistemas de segurança eletrônica, trazendo as últimas tecnologias em seus equipamentos e sistemas. Monitoramento residencial e empresarial 24 horas. Equipe técnica altamente qualificada e equipada, com maior agilidade e mobilidade no atendimento. Sonalto Segurança Eletrônica, tranquilidade 24 horas no ar. Avenida Nelson Spillman 258, 2105-2255. O Shopping Atenas conta com mais de 35 lojas de vários segmentos, trazendo para você maior comodidade em um só lugar. Segurança 24 horas e um amplo estacionamento com a primeira meia hora gratuita. Venha conferir os menores preços com a melhor qualidade. Rua 9 de Julho, 1001. Shopping Atenas, no coração de Marília. Cuidado, carinho e diversão. Seu cão merece o melhor. Vila Cane Parque e Hotel. Atendimento clínico e cirúrgico, hospedagem e adestramento. Vila Cane, divertido pra cachorro. 3422-4000. Olha, você que está em busca do seu sucesso profissional. Tá pensando longe? A Unimar guarda um mundo novo para quem não quer parar no tempo. Onde você quer chegar? Quais serão os seus próximos passos? O jogo não termina. Continue. Valorize-se. Pós-graduação Unimar 2019. Cursos em todas as áreas. Acesse unimar.br/pós. Pós-graduação Unimar 2019. Cursos em todas as áreas. Acesse unimar.br/pós. Assim espero, meu amigo Luiz Carlos Júnior. A resenha de bastidores é top, garanto pra vocês. Treino esportivo de volta ao vivo aqui na TV Canal 4. Alô, Adriano Júnior, grande Adriano Júnior. Comanda as tardes lá na Rádio Regional, a AM de Palmital, Alexandre Lopes participando conosco. Quando o MAC terá dias de tranquilidade, hein? Verdade, hein, Alexandre? Pensava eu que estava tudo muito calmo, até estranhei. Comentei isso com meus amigos. Tá tudo muito calmo no Marília, as coisas tá tudo indo muito tranquilo. Priscos Munhoz está nos assistindo, José Rogério Moreira está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Forte abraço, um excelente profissional também. O cara tá lá na resenha sempre com a Tirson e Companhia Limitada, fera. Falando aqui, Thiago é maquiando muito. Luiz... Já era o preparador de goleiros? 2015, exatamente. Manda um abraço para você também aqui, ô Luiz. Deixa eu só citar isso então, né? Porque a torcida às vezes fica até brava e o preparador de goleiro, ele é responsável pelos goleiros, né? E a história, você pode até me confirmar, é que o Rogério queria que fosse o Rodrigo Caute na estreia, né? Contra o Corinthians. Era ele e o Jorge, né? O Jorge ele era auxiliar. Os dois na preparação de goleiros. Mas aí, né? Exatamente. Aí o Luiz Uzez que pôs o Marcelo. Então a galera que fica brava não vai ficar brava com o Rogério nem com o Jorge, pelo amor de Deus. Não. Fica lá com o Luiz Uzez, né? porque a gente via, né, Thiago, nos treinamentos que o Caute estava bem melhor que o Marcelo. Grande Rodrigo Caute, esse é fera, hein? O Marcos Facina Caetano, aqui em Foz do Iguaçu, curtindo a programação e atento ao MAC. O Alonso Machado também nos assistindo, falando... Tô na área, se derrubar é pênalti, Alonso. Abraço. Lucas Almeida falando o seguinte: ô Thiago, algum time com vaguinha no Amador? Rapaz, ô Lucas, tô vendo a sua foto aqui, cara. Você tem naipe de jogador de Série A do Paulistão, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que temos prêmios essa noite aqui no Interior Esportivo. Pizza da Fácil Food Service. Temos também bermuda tactel lá da HF Roupas Esportivas. HF Roupas Esportivas junto com o Interior Esportivo. E temos essa camisa aqui do Marília Gol. Rapaz, você que está me assistindo ganhará essa camisa aqui essa noite. Tô há tantos anos aí no Marília Gol, não tem uma dessa, hein?
Olha a falha aí, senhor Luiz Carlos Júnior. Mas eu te falo por que você não fez. A trairagem. Não vou falar aqui que eu não sou tão traíra assim. Não, mas essa aqui é do meu tamanho, sim, ó, pilantra. Isso daí Olha o Adriano, o Alonso está falando aqui o João Mori descansar, ficar tranquilo esse restinho de ano. Essa palavra do torcedor, hein? Fique claro. O torcedor do Marília é preocupado, é lógico, né? Muito se preocupa. Mas temos aí um trecho, né, da entrevista do João Mori aqui ao 4 Notícias. Vamos passar isso agora. Mas ele vem declarando que é certo, também tem que ser colocado. Que ele, Eduardo Nascimento, é um amigo particular, que ele vê com bons olhos esse início de trabalho e que, claro, né, não vai querer parar o trabalho agora, até porque estamos aí há 20 e poucos dias, 27 dias, né, da estreia do Marília. Temos aí o João Mori, então, vamos acompanhar a passagem dele aqui na TV Canal 4, em entrevista ao 4 Notícias, do sempre excelente José Henrique. Vamos acompanhar. Juro de mais despesa do processo, a dívida gira em torno de R$400 mil. Não é que eu faça questão dos R$400 mil. Não é isso. O que eu faço questão é que o Marília Atlético Clube respeite os seus credores. Não só a mim, como a todos aqueles que têm créditos a receber, inclusive trabalhista. Eu poderia, para ter recebido o meu direito, ter piorado bens do Marília. Agora a pergunta que faço, qual o bem que o Marília hoje tem material? Nenhum. Perdeu o pós-esportivo, perdeu a Rua Paraíba, perdeu tudo. Só não perdeu ainda o nome, porque ostenta o nome da cidade. Então o que me restou fazer, inclusive por sugestão da CBF, através de ofício, buscar ou pedir a paralisação das atividades do Marília, não é meu interesse, por isso que eu disse, o Marília vai disputar sim a Série B, ou eu poderia ter pedido a suspensão de registro de atletas. Agora, como é que eu vou pedir a suspensão de registro de atletas, sabendo que o atleta profissional de futebol é um trabalhador como outro qualquer e necessita do emprego para poder sobreviver? Seria estupidez da minha parte, também não quis. Restou o quê em face da ausência de bens? Penhorar o direito federativo, penhorar o nome Marília Atlético Clube. O que isso significa juridicamente? Que em face dessa penhora, e a meu pedido, aí sim, a meu pedido, uma vez que as diretorias anteriores não davam satisfação, como a própria juíza disse em sua sentença, há 5 anos, não davam a mínima satisfação. Então o que coube a ela? Deferir meu pedido para que eu seja, ou que eu fosse, como efetivamente fui, por decisão da juíza da Quinta Vara, depositário fiel do clube, indiretamente o interventor judicial, ou seja, aquele que vai comandar o Marília Atlético Clube em todos os aspectos e sob a minha responsabilidade jurídica e legal. O que não impede, porém, e aí já conversei inclusive com o Eduardo Nascimento, ainda que ontem por telefone, porque ele estava em São Paulo, de mantê-lo como diretor de futebol, que é um excelente diretor de futebol, uma excelente pessoa, e mais do que isso, todos aqueles que foram guindados à condição recente de conselheiro. Por quê? Porque tanto quanto eu também sou marilhense. Agora, eu quero que o Marília seja administrado sob a minha supervisão. Agora, o que vai acontecer? É a pergunta. Vai acontecer que, decorrido determinado prazo, esse direito federativo vai ter que ser levado a leilão. Para quê? Para, uma vez arrematado, ser o meu crédito pago. Apareceu interessado em pagar o que vale o nome Marília Atlético Clube? Gira em torno de quê? Não sei. Vai ter que fazer uma avaliação. Porque mais do que o valor de inscrição na federação, 1 milhão, 1 milhão e pouco, tem o valor intrínseco, pelo muito que o Marília representa e já fez. Se aparecer alguém que cubra esse valor, eu recebo o meu e vou embora. Vou continuar colaborando com o MAC como sempre fiz. Se não aparecer, e aí sim eu vou me tornar efetivamente dono do Marília Atlético Clube, eu vou adjudicar esse direito. Ah, não tem ninguém? Ninguém se interessa pelo MAC? Então eu adjudico e vou tocar o MAC como se fosse uma empresa. Aliás, é o que hoje predomina no mundo do futebol. E por que predomina? Porque o futebol hoje, em nível mundial, é, quem sabe, a atividade mais rentável, mais produtiva, até na China.
Por que não em Marília? Porque, infelizmente, e até bem recentemente, não era administrado com a seriedade que eles esperavam. Tanto é que os grandes empresários de Marília, que sempre investiram no Marília Atlético Clube, deixaram de fazê-lo por conta da falta de credibilidade daqueles que o comandavam. O dinheiro a receber do Marília Atlético Clube entrou na justiça. Ficou muito claro aí, né, a situação. Rapaz, falei aqui, né? Aquilo que a justiça decidir será noticiado, mas para que o torcedor maquiano fique sabendo, né? A diretoria do Marília, Luiz, ela não vem se manifestando, vem conversando com o João Mori, e isso é algo que já deveria ter acontecido no passado, e agora isso vem sendo feito. O fato é, o Marília disputará o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, tranquilamente, seguem as contratações, os empresários, os atletas, né? O interior esportivo, ele, graças a Deus e a você que nos ajuda a trazer toda semana o interior esportivo aqui para a TV, tem uma força muito grande. Podem ficar tranquilos, o Marília deu um susto essa notícia quando saiu, mas as coisas continuam caminhando bem, tranquilamente. Agora, é claro que existe uma dívida, uma pessoa que quer receber, isso tem que ser pago, Luiz. Dá um susto, Thiago, porque o tom que o João Mori adotou foi um tom, como ele disse aí, isso aí foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Programa do Zé Henrique, na sexta-feira. No dia em que saiu No dia em que saiu, né, a liminar. A notícia, né? liminar, é uma liminar, exatamente. né? É apenas uma liminar. E o tom dele, você vai lá, vou comandar o Marília tal. Depois ele já foi em outros programas esportivos, até programas da rádio também, ele já tem um tom mais de conciliador, né? Com a diretoria do Marília, principalmente com o Eduardo Nascimento. Sim. Só que se a gente for parar para pensar, se não fosse o Eduardo Nascimento ali, se fosse o Sojinha, porque eu acho que a zica dele, ele era com o Sojinha, né? Sojinha andou não respondendo. Quem foi o presidente do MAC durante todo esse tempo, depois do Edinaldo, foi o próprio Sojinha. Presidente. Então a bronca dele era com o Sojinha mesmo, né? Dá para ver ali que a bronca dele é com o Sojinha. Então, se não fosse o Eduardo Nascimento ali, provavelmente o João Mori ia tocar. Ele estava doidinho para tocar, inclusive, quando o Sojinha estava. Mas o que deixa o torcedor maquiano um pouco mais preocupado é porque o tom dele foi muito de vou pegar o Marília, vou assumir o Marília. E, assim, sinceramente, falando da parte técnica, o João Mori está ultrapassado. O João Mori não deve saber o que está acontecendo na Bezinha. O João Mori, infelizmente, não deve saber como que faz para administrar um clube atualmente. Sei que ele foi presidente do MAC, sei que esteve na categoria de base. Na minha visão, fez um trabalho muito ruim na categoria de base. Não é mérito só dele. Muitos passaram lá e fizeram campanhas ruins quanto a dele. Mas, atualmente, o que a gente vê o Eduardo Nascimento fazendo pela equipe do Marília é algo moderno. Você pegar uma contratação como a do Ricardo Costa, uma contratação baseamento técnico, onde um profissional como o Ricardo Costa foi bem no São José, bem na Portuguesa Santista, bem em outras agremiações na qual trabalhou, é uma contratação técnica. O João Mori não deve fazer a mínima ideia quem é Ricardo Costa. Inclusive, quando ele fala em alguns programas sobre o técnico do Marília, ele nem fala do nome. Ele fala, se me desse em outubro eu contrataria técnico, contrataria jogador. Não contrataria. E o que me assusta um pouco, Thiago, é que a gente vê outras pessoas, esportistas da cidade, até membros da imprensa muito ultrapassados, falando coisas de 20 anos atrás, 25 anos atrás, e não é mais assim, o mundo mudou, o MAC está na Bezinha, o MAC caiu para a Bezinha, não é mais assim, não faz futebol como antigamente. Hoje a gente tem muitas outras tecnologias, a gente tem hoje rede social que aproxima muito o torcedor da equipe. O interior esportivo é campeão de audiência, Thiago, porque a gente usa muito bem isso, a gente foi junto com a modernidade. Então não dá para você ficar com a administração de antigamente, do passado que eu fiz isso, fiz aquilo, não tem como mais, né? Então, falando dessa parte técnica, eu, na minha visão, acho que o João Mori não faz absolutamente ideia de como administrar uma equipe na Bezinha nos tempos atuais. E, Thiago, falando sobre a parte dele do MAC, sobre a administração do Marília, sobre ele querer ser presidente, a gente sabe que ele tem um apreço, ele mesmo disse, né, com o Eduardo Nascimento, então muito provavelmente isso aí já vai se acertar. Ele mesmo disse, não vão me pagar esse ano porque não tem dinheiro, mas pode ser o ano que vem e tal. Ele parece, Thiago, se for com a figura do Eduardo Nascimento, um pouco mais aberto para esse tipo de negociação. Se fosse o Sojinho ou até um outro presidente do Marília, talvez isso não ocorreria.
mas ele parece estar aberto sim. Porém, Thiago, o que me chama a atenção é a seguinte situação. Como que alguém que diz gostar do Marília, diz ser um ex-presidente que tem um carinho muito grande, pede para a justiça a paralisação das atividades do MAC? Isso não dá para entender. Como você disse no começo do programa, dívida, todo mundo tem. Às vezes, você fala, ó, a minha dívida e o que eu preciso de grana é muito maior do amor do que eu tenho pelo clube. Ninguém vai colocar alimento lá para meus filhos, para meus netos, então vou para o Salmac, tudo bem. Agora, pedir para paralisar as atividades do Marília para fechar o clube, para mim isso é demais. Então eu acho que passou um pouco do ponto. É por isso que a gente tem que noticiar. A gente tem que noticiar por isso. Eu acho que vai dar tudo certo, o Eduardo Nascimento vai conversar com ele, vamos fazer um acordo sim. O João Moura, como eu disse, com a figura do Eduardo Nascimento, parece ser um pouco mais maleável sim, muito mais do que seria com o Sojinha, mas isso tem que ficar claro. Na minha visão, o João Moura não sabe absolutamente nada de como administrar o clube atualmente e também, infelizmente, não tem como, Thiago, a gente falar de uma pessoa, de um presidente que diz gostar do Marília e bloqueia, e pede para bloquear, aliás, as atividades do clube. Isso daí realmente é lamentável. Agora que o MAC se estruturou novamente, temos uma notícia como essa que, pois bem, vai acabar tudo certo sim, claro, mas a gente tem que noticiar aqui porque eu acho que isso não é gostar do Marília, isso é fazer mal para a instituição, para os torcedores e principalmente para o nome Marília Atlético Clube, que tem tanta tradição, e o próprio João Moura já foi presidente. Verdade, né? Um imbróglio jurídico aí. Esse Marília Atlético Clube, Eduardo Tassinari fala acertadamente o seguinte: o Marília só não é querido em Marília e em Bauru. O resto do Brasil, o MAC é querido. Tudo que envolve Marília Atlético Clube, a repercussão é grande. É sim um clube grande, respeitado no futebol brasileiro. Esse nome, Marília Atlético Clube, é muito forte. Grande Luiz Carlos Ribeiro está nos assistindo. Ribeiro, você é fera, meu amigo. O Ribeiro é um grande parceiro também, narrador esportivo. E tá mandando bem lá nas transmissões ao vivo lá, né? Tá fazendo transmissão Ribeirão, rapaz. Tô acompanhando lá, a audiência bombando, viu, Thiago? Aí, Ribeiro, mande lembrança para nós, viu? Assistimos você, vem novidades por aí. Eu, Ribeiro, trabalhei com o Ribeiro na rádio. E teve um campeonato aí, ô Ribeiro, esse nosso Marilinha aí, o Ribeiro não conseguia narrar gols do Marília, que fase que era aquela, e Ribeiro, sempre brincamos com isso, né? Teve um campeonato que o Ribeiro não narrou o gol do MAC. Uma curiosidade sobre o Ribeiro, Thiago, já narrou pro Marília Gol também, já narrou uma partida do jogo de treino contra o Linense, grande Ribeirão, sempre ajudando a gente lá. Grande Luiz Carlos Ribeiro, um abraço também pro meu grande amigo Jorge Luiz. Esse é grande mesmo, né? Tão grande quanto o Magrão. Acho que é a mesma altura, será, Magrão? Você é mais alto que o Jorge ainda? Tá bem o negócio. Thiago, eu não sou baixo, eu tenho 1,86, mas os caras parecem que é perto deles aqui, o Jorge e o Magrão, poxa, eu me sinto um anão, os caras é muito grande. Os caras têm estilo goleiro, rapaz, no mar. Você tem 2 metros já, Magrão? 2 metros? 1,98, rapaz. Os caras são grandes, viu, Thiago? Crescidinhos os meninos aí, né? Vou dar um abraço lá pro Jorjão. José Rogério Moreira fala aqui, né? O MAC não é só um clube, é uma paixão. E, aliás, falar em paixão, a gente cobra muito que o futebol precisa de profissionalismo, tem que ter profissionalismo, porque o futebol sem o profissionalismo, sem planejamento, concordo com tudo. Mas me aponta uma pessoa, Luiz, seja ela de imprensa, um profissional de imprensa, um diretor de clube, um atleta, um treinador de futebol, que por mais que tenha o planejamento, que tenha o cuidado de pensar a longo prazo, né, o futebol, que a tal da paixão não entre. Como separar a paixão do profissionalismo no futebol? Só você não torcer, né? Você pegar um presidente pro Corinthians que torce pro Palmeiras, né? Aí realmente não vai ter paixão, né? Mas não é impossível. É um negócio maluco, de acontecer, nunca vai acontecer, né? Realmente. O futebol, ele é interessantíssimo por isso. E por isso que falei aqui no começo do programa, que tá ficando muito chato. Né? Antigamente, vai buscando lá no YouTube, lá, o repórter, acabava o treino, entrava ali, adentrava o gramado, conversava com o jogador ali mesmo. Hoje é muita assessoria de imprensa, é tudo muito difícil. O Novo Horizontino e Corinthians, estive lá trabalhando nesse jogo
amigo da imprensa, o Kleber Lima, o Alex Silva. Alex Silva, as pessoas estão perguntando, Alex. O Alex está estudando, buscando mais conhecimento. Parabéns a você, Alex, por isso não tem participado aqui no Interior Esportivo, né? Quando estiver aqui em Marília, claro, estará junto conosco aqui, né? O Alex está estudando em Bauru. Escolheu uma cidade muito boa, Alex, para estudar. Boa sorte a você, grande Alex. Mas eu trabalhei no jogo lá, Novo Horizontino e Corinthians. Geralmente os técnicos demoram para subir para a coletiva. E justamente nesse jogo o Carille rapidinho subiu para a coletiva e acabou passando. E eu estava lá na cabine ajudando o Kleber a guardar equipamento, porque não é só glamour, trabalha mesmo, né, Luiz? Dá trabalho transmitir jogo. E aí depois, conversando com o Carille, conversei com o assessor de imprensa do Corinthians, eu cheguei, professor, sou do menino bom, do interior, uma resenha, dois minutinhos de resenha. Não posso falar, só falo na coletiva. Falei, então boa viagem, vai com Deus, boa viagem para São Paulo. É muita chatice, Luiz, é muito mimimi. Futebol realmente já foi. Você vai se lembrar, melhor, o jogo Sub-20, Marília e São Paulo ano passado, os meninos aí do São Paulo, alguns, a perna que chegaram, mala pra caramba, ganharam o quê? Não entendo, sinceramente não entendo. A gente até falou aqui com o Cita, né, na semana passada, deu até um exemplo sobre o vôlei, né, em Osasco eu cheguei a cobrir. Se eu não me engano, o vôlei que a gente cobria na Osasco tinha 5 campeões olímpicas, né? Campeões olímpicos, campeão de Superliga Mundial, então chato. Realmente complicado. Tiago, eu estava falando aqui sobre a equipe do Marília e tal, e a diretoria, mas é importante a gente citar também sobre administrações passadas, né? O próprio Edinaldo, o Sojinha. Realmente, a gente fala do João Mori, mas poderia ser uma outra pessoa qualquer, poderia ser outra pessoa, poderia ser um jogador. Ele até cita algumas entrevistas sobre o Vicente, lateral esquerdo, que jogou aqui em 2007, e se eu não me engano, Tiago, fez uma ação contra o MAC de R$1 milhão. E poderia ser outra pessoa qualquer. Então, assim, o MAC deixou isso acontecer, né? A administração do Edinaldo, a administração do Sojinha, não fizeram um acordo, não tentaram arrumar isso. Infelizmente, isso aí acabou postergando também. É importante a gente frisar isso, a gente tem que ser justo também. O Marília, pelo Sojinha, infelizmente, não acabou acertando isso. O Sojinha ficou lá pensando no Audax, pensando no Osasco, e a bucha acabou ficando aberta aqui. Então, a gente tem que citar isso também, tem que frisar isso de uma maneira importante. E, Thiago, só para falar também das eleições da equipe do Marília, que vão acontecer no dia 12, né? É isso, né? Dia 12 de abril. Dia do aniversário do MAC. E realmente a gente está buscando informações para ver quem que pode ser o presidente, quem que não pode, qual a possibilidade que tem o Marília Atlético Clube, mas por enquanto o único nome é o Eduardo Nascimento. É o Eduardo Nascimento, a gente tem os conselheiros que já estão na equipe do Marília, conselheiros também que foram nomeados, né, atualmente, mas o nome do Eduardo Nascimento é um nome muito forte, inclusive o próprio João Mori deixou escapar que o Eduardo Nascimento pretende ser presidente do MAC, e uma das entrevistas que deu muitas entrevistas aí o João Mori ao longo do final de semana e no começo dessa semana, então ele disse que o Eduardo Nascimento gostaria de ser o presidente do MAC ao invés dele lá como interventor, ou ele lá como presidente do Marília, apenas o Eduardo diretor, não. O que o Marília quer, a intuição, aliás, o que deseja, a equipe do Marília é realmente sanar com o João Mori, fazer um acordo da melhor maneira possível, e aí sim o Eduardo Nascimento assumir como presidente da equipe do Marília na próxima eleição. Com os nomes que a gente tem do conselho, muito difícil alguém acabar competindo ali com o próprio Eduardo Nascimento. Então, acho que está explicado aí sobre a eleição do Marília que ocorre aí no próximo dia 12, Thiago. Esse é Luiz Carlos Júnior, repórter mais bem informado do Centro-Oeste Paulista. Repórter não sou repórter não, pelo amor de Deus. Eu corneto os jogadores e se eu falar entrevistar, eles me agridem. Eu gosto. Então é melhor ficar lá em cima e você leva as burdoadas lá. Segura aí a camisa aí. Isso aí eu tô acostumado já, vamos lá. Leva as burdoadas, quase levou não levou, né, aquele jogo lá? Qual jogo? O jogo que eu falei que não estava impedido. Que eu falei que estava impedido e não estava para a Federação Paulista. Foi contra quem? Olímpia, né? Olímpia, né? Olímpia. Esse foi um jogo que venceu 2-1, né? Bola, só para você entender rápido, Thiago, depois você comenta. Bola cruzada, né? A bandeirinha do impedimento, saiu o gol do Olímpia. A gente estava transmitindo ao vivo, eu falei, estava impedido, impedimento claro. Acabou os jogos, os jogadores do Olímpia lá no vestiário olharam a transmissão e viram que não tava, mas não tava muito. E eu errei, obviamente, quem fica lá embaixo é o Thiago. Mas não aconteceu nada não, né, Thiago? Nada, já passei por situações piores. Aliás, transmitir jogo, principalmente o pós-jogo é interessante.
as reações, quando o time vence, sorrisos, entrevista flui, perdeu, meu amigo, dependendo da pergunta. Eu esses dias, vocês acompanharam aí, vocês acompanham tudo do esporte, chegou um momento do sorteio, hein? O repórter lá, um repórter do Sport TV, que no clássico Flamengo e Vasco, fez uma pergunta pro Galhardo, né? Que ele pegou e falou, Thiago Galhardo, você é maldoso, você é muito maldoso e não sei o quê. Acontece, viu? Nas melhores famílias. Mas é isso que é emoção. Sabe o que é mais difícil? Que foi mais difícil para mim, duas situações. Contra o Grêmio Osasco, Série A3 do ano passado, o pênalti escandaloso que o árbitro não deu. E ali de pertinho vendo que foi pênalti. E a Copa São Paulo desse ano. O futebol ele está de um jeito, minha gente. O futebol está de uma maneira que o Douglas Marques das Flores, é o nome do cidadão. Um pênalti escandaloso para o Marília, ele não deu. Aí foi mal pra caramba, o jogo de terceira fase de Copa São Paulo se enrolou todo. Como prêmio ele recebeu o quê? Para apitar a final da Copa São Paulo. Aí na final da Copa São Paulo ele foi ali e tal, né? Beleza, desenrolou o lado dele. Foi o cara que apitou Santos e Corinthians. Olha o nível que está o futebol. O cara teve dificuldade para apitar um jogo de Copa São Paulo. Apitou o clássico. Então, meu amigo, o futebol já foi melhor. Ó, Luiz, para não falar que eu tô escolhendo alguém aí, escolhe o prêmio, fala o nome do ganhador aí. Faz alguma coisa, vai, Luiz. Adriano Micheletti, é isso? Micheletti, acabou de ele participou conosco ele aqui, ganhou ó. o quê? Você nem anunciou que ele ganhou? Vai ganhar o que agora? Adriano ganhou... Da bermuda? Da fácil ou a pizza? Qual que tá primeiro aí na sua lista aí? Adriano ganhou a bermuda lá do... A bermuda HF. Então, Adriano Micheletti. Ele mandou um boa noite, parabenizou o programa aqui e ganhou. Oi, Márcia. Márcia, o Ailton lá em São Paulo também estão nos assistindo. Agora a pizza lá da Fácil Food Service. A pizza. Fala o nome aí. Luiz Antônio Peri. Tá aí, então, ganhador da pizza. Luiz Antônio Peri, você acaba de ganhar uma pizza. Parabéns, Luizão. Pescador que só conta verdade. Renata Fã aqui, Thiago. Mais um. Agora a camisa do Marília Gol. Não, você não tá igual a Renata Fã. Sim. Desculpa, mas não tem jeito. Tô sim, Você é o Milton Neves, eu sou a Renata Fã. Não dá, né? Não dá. A camisa do Marília Gol. Vai lá, fião. Marília Gol aqui, ó. Vai lá, meu filho. Fala o nome do fera que ganhou e eu da fera. Wilson Miranda. Wilson Miranda ganhou a camisa do Marília Gol. Wilson Miranda, ele é pai do Brunão, zagueiro. Parabéns, o Brunão foi destaque na rodada de Série A3, no empate Noroeste 1, Rio Preto 1, futebol interior, destacando o futebol do Brunão. Seria bom que o Brunão acertasse com esse Marília para Bezinha, hein? O Brunão tem 23, né? O Brunão tem idade 23, de né? A última Bezinha. idade. Ô, Thiago, só para avisar aqui ao Wilson Miranda, portanto, para vir buscar aqui na TV Canal 4 de Marília. Isso. Vem buscar aqui a camisa aqui, fala com o seu Antônio, toma um cafezinho aqui. Agora tá o Thiago lá, meu xará. Você vê que o cara tá de férias? São Antônio tá de férias. Então tá bom, o Thiago então, né? Thiago. Toma um cafezinho com o Thiago. O cara começa bem pelo nome. Luiz, seus abraços aí, ó. Você tem 30 segundos para mandar abraço, hein? Valeu, Thiago. Tá mandando um militar. Vou ficar 2 minutos mandando abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço pra galera da Óticas Diniz. Hoje eu não falei. Pode tirar. Vou mandar um abraço pra galera da Óticas Diniz que tá lá acompanhando o programa. E pedi até pro pessoal colocar a imagem na tela aí. Óticas Diniz, óculos de sol, de grau. O pessoal lá sempre nos acompanha. Mandar um grande abraço pro Paulo, pra Duda, pra Rose. Lá na Sampaio Vidal, Óticas Diniz, que é o melhor do segmento, né? O melhor do segmento de óculos. Como a gente disse, tá chegando o verão. Aproveita para colocar o seu óculos de sol. O pessoal que tá um pouco problema na vista, tem que melhorar, caprichar um pouquinho mais ali no óculos. Usa o óculos de grau também. Um grande abraço pessoal lá das Óticas Diniz. Não deu para colocar, mas semana que vem a gente coloca então. Vamos mandar um abraço aqui também para a galera que está nos acompanhando. O Wanderson da 3B Alimentos sempre nos acompanha. Também mandar um abraço especial lá para Celinha, que sempre nos acompanha, também está acompanhando. E mandar um grande beijo lá para Valéria e para o Luiz do São Domingos, que não perdem um programa. Thiagão. Valeu, Luiz, Magrão, Nicolas, Thalita, Thiago. Falamos do Corinthians aqui, hein, Thiago? Rapaz. Próxima semana, Interior Esportivo de volta. O programa hoje um pouco mais tenso, mais pesado, embora, né, é a notícia. Não gostamos quando o futebol ele sai das 4 linhas, mas se é notícia, falamos aqui no Interior Esportivo. Na próxima segunda, voltaremos com convidados especiais, os prêmios, futebol, resenha, prêmios, tudo de bom. E o futebol anda muito chato. Sugiro que no próximo edição do Interior Esportivo coloquemos aí um DVD da Maiara e Maraísa, um churrasco
e fica tudo certo, né, Magrão? Gente, que você tenha uma excelente semana, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau!